Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, meus amigos evangélicos, católicos e espíritas. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre o sétimo selo que está escrito em Apocalipse. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para todos vocês para dar um like, compartilhar e se inscrever aí nas letrinhas em vermelho, que está escrito em vermelho, inscreva-se. E quando aparecer o sininho todas, em 3 sininhos, vai no sininho que está escrito todas, porque vai aparecer as notificações, a notificação de quando eu publicar um vídeo, tá bom, meus amados? E roda a vinheta. Escreve as coisas que te mostrarei e as envia às igrejas. Senhor. Não temas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o vivente. Fui morto, mas eis, aqui estou eu, vivo por séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que te mostrarei e as envia às igrejas. Sobe cá. Mostrar-te-ei as coisas que devem ser feitas depois destas. Então, eu queria, antes de ler o livro de Apocalipse, no capítulo 5, explicar para vocês que os 4 animais ou seres viventes que aparecem em Apocalipse, que está escrito em Apocalipse, eles simbolizam as características dos homens, características de personalidade, de personalidade, né? Por exemplo, o leão
são 4 seres viventes lá, 4 animais. Leão, tá? É o leão, o touro, um animal com cara de homem, tá? E também a águia. O leão simboliza uma das criações mais nobres que Deus fez, simboliza a força, né? A força, o leão simboliza a força, simboliza o poder, né? Simboliza um animal forte. Tanto é que na Terra o leão, ele né? Se você vê nos filmes animados, nos filmes, que o leão é o rei da selva, então ele simboliza a força, o leão. Por isso que fala que Jesus é o leão da tribo de Judá, porque a Jesus foi outorgado a ele toda a autoridade, tá? Depois que ele morreu na cruz do Calvário. Mas ele morreu como um cordeiro, porque o cordeiro é um outro animal que simboliza a humildade, a mansidão, né? Porque o cordeiro, pode ver que um carneiro, o cordeiro, quando ele vai ser morto, ele até chora. Ele fica quietinho, ele é morto quietinho. Então Jesus, nessa hora em que ele foi ser crucificado, ele teve que fazer o papel do cordeiro. Mas depois disso, Deus deu a Jesus Cristo toda a autoridade, todo o poder. Jesus pisou na cabeça de Satanás, tá? Pisou na cabeça da serpente, como diz em Efésios, né? Como diz em Efésios no capítulo 2, né? Em Efésios no capítulo 6, Jesus está acima de todo o principado, potestade, dominador deste mundo tenebroso. Também o animal que tenha que é um animal, mas tem o rosto de um homem, né? Porque o animal simboliza também aqui, por que animais? Porque eles colocam como animais, porque são símbolos de Deus na Terra, os animais. As pessoas não sabem, mas os animais são símbolos da personalidade dos homens, tá? Por isso que existem os animais, são símbolos da personalidade dos homens, né? Então tem um animal com cara de homem, né? O que simboliza esse animal com cara de homem? Simboliza a sabedoria, a racionalidade, a inteligência. E o touro, o que simboliza? A força, né? O touro simboliza a força, né? O símbolo da força, né? O touro, né? E a águia simboliza a agilidade, né? A águia simboliza a liberdade, né? A águia simboliza a liberdade, entendeu? Então, nós temos esses 4 animais que falam em Apocalipse, tá? Bom, eu quero ler para vocês agora o livro de Apocalipse, capítulo 5, porque eu havia falado sobre os 6 selos que está escrito no Apocalipse, capítulo 6, do versículo 1 ao 17. Este livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, o apóstolo do amor, né? O apóstolo que ele morreu de morte natural, praticamente de velhice, tá? Ele morreu. Porque quando ele escreveu este livro de Apocalipse, ele estava na ilha de Patmos, tá? No exílio, colocaram ele em exílio na ilha de Patmos. E então o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse. Deus revelou o Apocalipse, a revelação, porque quando Jesus Cristo ascendeu aos céus, em Marcos 16, 15, né, ele subiu aos céus, ascendeu aos céus. Ali João ficou olhando ele subir sobre as nuvens, e de lá ele não soube o que aconteceu. E aqui no livro de Apocalipse é a revelação disto, né? E depois do que iria acontecer após. Tem várias coisas aqui em Apocalipse, né? Eu vou ler aqui para vocês sobre isto, tá? Sobre os 7 selos, né? De Apocalipse, no capítulo 6 aqui. Não, no capítulo 5, tá? E aqui, ó, o livro selado com 7 selos. Somente o Cordeiro é digno de abri-lo. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, tá? Selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito,
João chorava muito, era João que chorava, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, disse a João: Não chores, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos, os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, né? Porque falou o leão da tribo de Judá, ele achou que ia ser um leão. E era um cordeiro, como ele disse, né? Que Jesus Cristo disse que ele era o cordeiro, né? O cordeiro de Deus, né? Quando ele foi batizado por João Batista, quando ele esteve aqui na terra, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele foi apresentado aqui na revelação de João como Cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, tá? E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Quem estava sentado no trono? O Senhor Deus, o Senhor Jeová, o Senhor Yahvé em hebraico, né? E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Lembrando, amados irmãos, esses 4 animais são símbolos, são simbologias, tá? Que simbolizam características dos homens, tá bom, meus amados irmãos? E os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, tá? Salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Quem são os santos? Somos nós, separados para Jesus Cristo, separados para o Senhor, para a obra do Senhor, para servir o Senhor. Tá bem, meus amados irmãos? Porque santo significa separado para Deus. Se separou das coisas que não agradam a Deus para servir a Deus através da palavra de Deus. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua, aleluias, e povo e nação, glórias a Deus. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, aleluias, glórias a Deus. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, que maravilhoso, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, é Jesus Cristo, né? Que foi morto, de receber o poder, as riquezas, a sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Aleluias, glórias a Deus. Jesus estava sendo recebido no céu e digno de abrir os selos, né? E eu ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dadas as ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre, porque aí Jesus Cristo, o Cordeiro, simbolizando o Cordeiro que é manso, humilde de coração, que obedeceu ao Senhor, iria se assentar ao lado direito do Deus Todo-Poderoso, aleluias. Era isso que estava acontecendo ali naquela hora, e João viu. Ele ficou ansioso para ver isso, e Jesus Cristo, depois de muitos e muitos anos, 40 anos mais ou menos, ele teve essa visão na ilha de Patmos, né? E os 4 animais diziam amém, né? E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre, amém? Esta é uma parte, né, meus amados, do Apocalipse, tá bom, meus amados?
E, bom, agora eu vou para o segundo estudo, né? E me aguardem no próximo estudo, tá bom? Tá bem, meus amados? Que eu vou fazer com vocês no capítulo 8, para não se estender muito aqui, tá? E eu quero desejar a vocês Shalom Adonai, que Deus esteja abençoando vocês em nome de Jesus Cristo, tá bom, meus amados? Que Deus abençoe muito. Amém?